ao longo do período de sobrecarga de uso, tá? Pode ter também as dores de coluna relacionadas às deformidades, às escolioses, enfim. Pode ser as infecciosas, tuberculose e outras, e também as neoplásicas por tumor. Muito bem. Depois disso tudo, a gente vai para o diagnóstico. Antes de mais nada, a gente faz uma pausa aqui. E antes de qualquer coisa, tá, gente? A gente tem que saber que, antes de um exame de raio-x ou de qualquer outra coisa, nós temos que frisar, né, amores, a história clínica. Perfeitamente. Ver o paciente de uma forma geral. Esse paciente é um ser humano que trabalha, que tem família, é um ser humano que tem uma vida, e isso nós precisamos saber para poder tratar essa patologia. Então, a história clínica, a anamnese bem feita, uma história bem detalhada, muitas vezes a gente consegue chegar ao diagnóstico nem tocando no paciente. Né, Morris? É verdade. Tá Eu rindo tô aí? rindo porque eu tô lendo os comentários aqui, tem uns engraçados. E só tá entrando amigo, viu? E muito amigo bom. Olha, tem aí uns cirurgiões de coluna respeitáveis, viu? Eita, que bom. E respeitados. E tem também médicos de dor. Estou muito feliz. Que legal. O resto é amigo. Tem amigo pra caramba aí, viu? Então, depois da história física, do exame físico, né, da história clínica, né, a gente vai para o exame físico ortopédico, tá? E faz uma avaliação geral. E antes de mais nada, quando a gente está ali no exame físico, o paciente muitas vezes, né, Morris, ele fala, doutor, não vai pedir uma ressonância, não? Né, Morris? Isso acontece. Meu Deus, com você, como Morris? tem isso? A gente está examinando o paciente, a gente às vezes vai pedir para o paciente fazer uma deambulação, tirar a camisa, alguma coisa, o paciente, doutor, você não vai pedir nenhuma ressonância, doutor? E a gente, calma, vamos, calma. Ei, cabe um parênteses aí para contar uma historinha de doutor que é novo pra caramba, mas parece que eu tô meio velho. Eu ainda sou do tempo de paciente chegar em mim e falar assim, doutor, eu vim aqui porque eu tô com as dores nas costas, eu queria bater uma chapa. Então, passou o tempo, evoluiu, doutor, eu quero fazer uma ultrassom. Agora o povo quer ressonância, rapaz. Bom demais. Mas é assim mesmo, Charles. Funciona dessa forma. É, mais ou menos isso. Eu não peguei, eu quase peguei essa época. Olha quem está aí, o nosso amigo Charles Oliveira. Doutor Charles, grande médico da Singular de Campinas, uma referência aí no Brasil. Maravilha. Agora há pouco entrou nosso amigo Ivan, lá do Peru. Doutor Ivan. Estimado amigo Ivan. Bem-vindo. Deixa eu te falar uma coisa. Morris, depois dessa avaliação, né, que a gente faz, exame físico, história clínica, aí sim agora a gente vai para os exames de imagem, né? Primeiro de exame é o raio-x, né, Morris? É o raio-x, é o exame mais barato, é o exame que a gente consegue fazer diagnóstico, junto até com o exame físico, fechar o diagnóstico muitas vezes, né? Uma deformidade, um raio-x bem feito, né? É verdade. Para nós que somos ortopedistas, principalmente, o raio-x é a base biomecânica do nosso pensamento ortopédico, né? Então muita gente fala, rapaz, por que você está pedindo raio-x? Meu Deus do céu. Se eu não pedir raio-x, eu não penso. Eu tenho muitos pacientes até hoje que eles chegam com a ressonância, né? De um colega, assim, e eu falo, tá, tudo bem, mas cadê o raio-x? Ah, doutor, não pediu raio-x, não. Eu fico mordido, porque na minha residência, o meu mestre me ensinava que antes de construir uma casa, você tinha que ter a base da casa. E a base da casa é a radiografia, né? Nós, ortopedistas, vemos um raio-x melhor que muitos especialistas, né? A nossa formação toda na residência é olhando raio-x. Né? Temos a tomografia também, que nos ajuda muito nas emergências, diagnóstico diferencial, até para você ver uma primeira patologia ali relacionada a uma dor muito aguda, descartar outras patologias associadas. E, sem dúvida, indicada é um exame maravilhoso. Justamente. E a ressonância padrão ouro. Ninguém vai discutir aqui ressonância. Tá? Perfeito. É verdade. Existe também, por final, a eletroneuromiografia, tá? Que quando a gente tem alguma dúvida neurológica, a gente lança a mão dela.
Mas vamos ao que interessa. Vamos para a live. Morris, ultrassonografia. Será mesmo que podemos lançar a mão da ultrassonografia no consultório? E como solicitar esses exames, Morris? Vamos lá. Quero lhe escutar. Tá ótimo. Olha, Luiz Felipe, ultrassonografia nas dores lombosacrais, hoje em dia, de algum tempo para cá, vem ganhando cada vez mais espaço. Olha aí, gente, olha o que ele está fazendo. Assim não dá. O CONAR vai proibir essa live. Por favor, cara, gente, rapaz. não falem pro CONAR. Se eu soubesse, eu tinha trazido a minha também, rapaz. Não espalhem pro CONAR, tá? Já basta lá o Gustavo Lima. Mas a bebida tá liberada, tá, gente? Tá certo. O Rafael Campeiro, eu sei que ele gosta, ele deve estar bebendo um vinhozinho. Doutor Com Roberto certeza. também. Olha, Luiz Felipe, a cada dia a ultrassom musculoesquelética vem ganhando mais espaço no que concerne o assunto dor lombosacral, dor lombociática, dor de nádega, dor sacrocóccix, dores de maneira geral na região lombar, na região da nádega, na região sacral. E eu te explico por quê. Porque nós conseguimos, com ultrassom, algumas proezas que com ressonância a gente não consegue. Exemplo, fazer exame e fazer uma punção guiada por ultrassom ao mesmo tempo. É impossível fazer punção fazendo ressonância magnética e punção ao mesmo tempo. Pois é. É também possível para a ultrassom a gente trabalhar em um lado da região lombar e comparar com o outro lado, tudo ao mesmo tempo, em tempo real. Outro detalhe que eu acho que é interessante a gente frisar sobre o ultrassom aqui, bem interessante. A gente pode pedir ao paciente para fazer certos movimentos do corpo que provocam aquele determinado grupo de músculo ou ligamento que você está suspeitando. E aí, então, a ultrassom servir da extensão do exame físico. Perfeito. Essa perfeito. é a chave da ultrassom. Essa é a chave da ultrassom. Entre outras tantas coisas que nós vamos falar sobre o método de ultrassom aqui. Inclusive, teve um artigo do Dr. João Paulo, que deve estar nos assistindo aí, ele e o Brioche, se eu não me engano, publicaram recentemente essa extensão do exame físico a nível de ultrassonografia. Eu achei muito interessante. Sim. Perfeito. Aliás, nós ficamos devendo aí a turma de dor quando você falou nos métodos e deixou de falar na termografia computadorizada. Isso. É muito interessante para avaliar dores também, o pessoal das dores neuropáticas e dores de maneira geral, como um primeiro exame, um screening muito bacana, inclusive em medicina esportiva. Fica aqui a nossa homenagem aos nossos amigos João Paulo e Brioski e toda a turma de dor que trabalha com termografia cutânea computadorizada, tá bom? Boa noite, Everaldo. Boa noite, Juliano, meu irmão. Quem chegou aí, rapaz? É Everaldinho. É ele. Morris, deixa eu te falar. E como é que a gente solicita esses exames? Como é que a gente solicita o exame de ultrassom no consultório? Porque muitas vezes, entenda, as pessoas que estão aqui assistindo, muitas vezes, tem alguns colegas, óbvio, alguns radiologistas, alguns colegas ortopedistas, que não têm essa intimidade com a ultrassonografia, não sabem o poder da ultrassom. E tem alguns pacientes aqui, inclusive pessoas que estão assistindo, que não sabem que a gente pode lançar a mão da ultrassonografia para ver ali, de fato, algumas patologias relacionadas à dor de coluna. Como solicitar isso? Como falar? Como explicar que a gente pode solicitar esses exames? Certo. Veja só. Túlio. Ó quem chegou, rapaz. Grande Tulhão. Tá difícil de não saudar todo mundo. Muito amigo chegando por aí. Muito, já muito 102 bons amigos. Batemos 103. Olha aí. Luiz Felipe, veja só. Para a gente pedir ultrassom da coluna, o prudente, porque afinal de contas nós vamos trabalhar com plano de saúde, na maioria das vezes. Uhum. Então, nós não podemos cometer injustiça com os gestores do plano de saúde, pedindo exageradamente uma quantidade gigante de exames. Seria ideal a gente fazer da região lombar bilateral,
2 quantidades em partes moles, da região sacrocox, das nádegas, portanto, seria uma articulação, sacrocox, e mais 2 quantidades de partes moles para as nádegas, bilateral, obviamente. Seria, então, já 5 exames. E para que a gente não colocasse 5 pedidos de Doppler associado, que vai encarecer bastante, que a gente pedisse apenas uma quantidade de Doppler de estrutura isolada, porque, afinal de contas, não em todo momento nós vamos estar usando Doppler, mas em alguns momentos nós vamos ter que utilizar desse recurso, que é bastante importante. Nós vamos utilizar o Doppler, nós vamos utilizar aqueles que têm equipamento que pode, a sonoelastografia associada. Então, é interessante que se peça uma articulação, 4 partes moles e uma Doppler de estrutura isolada, quantidade 1. Uma outra configuração de solicitação que você podia fazer é 2 partes moles, 2 articulações e um Doppler. Ou seja, sempre peça 5 quantidades, porque você vai rastrear a coluna lombar de cima para baixo até a nádega, até a região da prega glútea inferior. Portanto, você vai estudar toda uma região bilateralmente. Perfeito. E você vai gastar um pouco de tempo para isso. Sim, sim. Então, esse é o pedido de exame. Desculpe aí a turma que não é médico. Agora, nesse momento, eu acabei de falar com os médicos, um pouco prático, sendo um pouco pragmático, para poder orientar os colegas como pedir esse exame. Tá bom, gente? Se você não quer ter problema com o auditor, não peça mais de um Doppler, tá bom? O doutor austríaco, doutor Manfred Ganher, em 2004, tá? Ele fez uma publicação de bloqueios dos nervos lombares, facetários guiados por ultrassom, e nesse estudo sonoanatômico ele deu uma abordagem à metodologia, né? Ele abordou essa metodologia e eu te pergunto, você tem algum protocolo de avaliação da coluna? Para o pessoal que está assistindo, quando o doutor pede um exame de ultrassom, de ombro, de pé, de tornozelo, nós temos umas posições, que são posições de protocolo, posição 1, posição 2, posição 3. Isso é uma rotina, o qual a gente faz para todo paciente. Tá? É uma rotina básica. De coluna, existe um protocolo seu? Você já pensou em fazer um? E qual é o seu protocolo hoje para fazer avaliação de coluna a nível diagnóstico na pequenina fisiologia?